boa noite. Estão todos me escutando? Por favor, se tiverem, dê um ok no canal do chat, por favor. Ok, obrigado. Bom, vamos dar início a mais uma noite de estudo aqui sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. O chiado, Érica, eu já tentei resolver de vários meios, mas eu acho que varia um pouquinho de computador para computador. Infelizmente, já fiz vários testes e eu creio que eu não sei realmente, infelizmente, o que acontece aí. Eu dei uma aumentadinha no som agora, deu uma melhorada ou não? Bom, como de costume, né? Vamos fazer nossa oração inicial para começarmos nossos estudos. Bom, gente, infelizmente do som, eu vou tentar falar um pouquinho mais perto do microfone. Deu uma melhorada ou tá muito chiado ainda? Melhorou agora? Ou ainda não? Eu vou dando umas mexidas aqui na configuração. Melhorou? Olá, olá, melhorou o som? Obrigado. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu não sei se todos conectam por wireless, para dar uma melhorada eu estou conectando via cabo direto para não ter oscilação. Bom, gente, eu já mexi tudo que tinha para mexer aqui no som. Vamos lá então, vamos começar nossos estudos, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo de bom que nos concede, pelo nosso dia, pela semana que está inicializando, e que esses estudos que estão começando aqui hoje possam melhorar nossa vida de alguma maneira. Bom, dando início, retornando aos nossos estudos, hoje é o último capítulo do módulo 5, né, que é a comunicabilidade dos espíritos. Então, o nosso estudo de hoje é mediunidade com Jesus. Então, o que seria essa mediunidade com Jesus? Nosso objetivo hoje então vai ser o quê? Enumerar as características da mediunidade com Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, e tanto no Evangelho escrito por Mateus, tirei 3 tópicos aqui, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso daí está em Mateus, capítulo 10, versículo 8.
Mediunidade é a coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa comunicação de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e seus apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Outra observação no Evangelho. Os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertençam. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos e não quer que o mais pobre fique dela privado. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-lo do seu providencial objetivo. Allan Kardec, capítulo 26, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós observarmos essas três considerações, né, nós caímos o quê, né? Os perigos da mediunidade. Não que seja perigoso ser médium. Na realidade, é muito bom. Porque, como nós lemos no slide anterior, né, dá de graça o que de graça receber. Então, o que está constituído hoje no perigo da mediunidade é, conforme nós já vimos bastantes aí, né? Eu até procurei na internet, né? Os amores perdidos, né? Traga o seu amor com abelha para o mel. E sempre está lá embaixo: pagamento. Então é muito triste ver que muitos médiuns se interessam simplesmente em usar o dom que receberam de graça, né, cobrando das pessoas. Temos que ressaltar várias coisas, dentre delas que espírito nenhum traz ninguém para ninguém, e outra coisa, médium nenhum tem o dom de simplesmente chamar quem ele quiser, na hora que ele bem queira, o espírito que ele quiser. Não é assim que funciona. Primeiro porque, segundo uma frasezinha clássica, né, o telefone só toca de lá para cá, não, e não daqui para lá. Então, temos aqui, né, uma outra observação, né? Nossa, entretanto, que médiuns interesseiros não são apenas que porventura exijam a retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Esse é um dos defeitos em que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeira notável, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastem de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. Então está aqui firmando, né, que muitas pessoas que acham que tem uma determinada mediunidade e dela usam para benefício próprio, na realidade essas pessoas estão sendo, vamos dizer que, caçoadas por espíritos zombeteiros, né? Comum nós vermos médiuns
se gabando, se vangloriando por receber espíritos de fulano de tal, de Beltrano, de Ciclano, e que recebe mensagens de grandes personalidades. Então, muito ruim os médiuns que disso se vangloriam. Por quê? Estão simplesmente sendo instrumentos de espíritos zombeteiros, ou seja, estão sendo caçoados. Por quê? Um espírito elevado não tem necessidade nenhuma, em hipótese nenhuma, de ter a necessidade de transmitir certas mensagens e assinar o nome dele. Por quê? Se ele já é um espírito elevado, não existe mais nele o orgulho, a vaidade. Então, não existe para ele essa necessidade. Ele simplesmente pode vir transmitir a mensagem, porque o que vai dar crédito na mensagem é realmente tocar o nosso coração, tais mensagens, nos causar a reflexão, e não porque é uma psicografia de Chico Xavier, de Jonas de Ângeles, de vários outros. O importante é simplesmente o que? A mensagem chegar aonde tem necessidade, que é o que? Tocar a nossa consciência, o nosso espírito, para podermos realmente construir o progresso. A Érica está perguntando aqui: é possível que um médico iniciante receba a mensagem no mentor da casa? Impossível não é, Érica, em hipótese nenhuma, mesmo porque o médium que pode estar iniciando agora já tenha um grau elevado de mediunidade, uma vez que nós acreditamos na reencarnação, certo? Então essa pessoa, aliás, esse espírito encarnado hoje aqui, né, já pode ter sido um grande médium na outra encarnação e ter uma afinidade muito boa com o plano espiritual e receber mensagens de espíritos elevados. Então, que a Erika está comentando aqui, né? As pessoas mais antigas têm dificuldade de aceitar isso, mesmo que não haja nada na mensagem que desabone o conteúdo. Isso daí a gente cai o quê? Nos médiuns vaidosos. Assim como você mesmo disse, Érica, eu também comentei, o importante não é se é do espírito fulano, ciclano, beltrano que mandou a mensagem, e sim realmente o conteúdo que você consegue avaliar se realmente é do espírito elevado ou não. Não é a assinatura. A assinatura pode assinar o que quiser, se não tiver conteúdo nenhum, não adianta de nada. A Érica está colocando aqui também, né, que elas alegam que o espírito evoluído não assinaria o nome e nem escreveria textos longos. Eu também concordo com você, Érica, porque o que importa é o conteúdo. Se o conteúdo tem fundamento, tem base nos ensinamentos da doutrina e para a evolução, não existe o porquê não aceitar aquilo. Não adianta escrever 2 linhas e não transmitir nada, e também escrever um texto longo e não transmitir nada. O que importa mesmo é o conteúdo da informação. Para mim, muito bem colocado o seu ponto de vista, Érica.
Então, né, ressaltando um pouquinho mais, né, o porquê da mediunidade, né? Devemos sempre ter na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários da acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contraíram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, do passado obscuro e delituoso. Então, vamos dizer, essa puxadinha de orelha do Emmanuel, né? Porque muitos dos médiuns querem receber textos bonitos, com grandes conteúdos, né? Que nem a Érica disse, né? Mas o que? A mediunidade vem como forma de resgate, como forma de trabalho. É uma forma de nós trabalharmos para poder resgatar nossos débitos de encarnações anteriores. Então, é comum às vezes médiuns começarem a trabalhar numa reunião, uma mesa mediúnica, né? E daí ele só recebe irmãozinhos que estão perdidos, que estão precisando de ajuda, que precisam de orientação. Aí ele acaba achando que ele não é merecedor de nada, ele tem problema porque não recebe uma mensagem bonita. Mas o grande X da mediunidade é realmente trabalhar por aqueles que precisam. E por isso que nós temos dar de graça, que de graça recebemos. Se nós recebemos o dom de poder se comunicar através da mediunidade, nós temos mais é que ajudar aqueles que estão precisando. Porque é muito mais meritoso você conseguir ajudar um irmão que está desencarnado a encontrar o caminho da luz, do que às vezes receber uma mensagem bonita que vai ficar simplesmente às vezes preso numa reunião mediúnica. Daquela ali, aquela mensagem acaba indo para uma pasta ou alguma outra, qualquer coisa que seja, e não serviu para engrandecimento de ninguém. Então, às vezes é muito mais meritoso a gente conseguir ajudar os irmãos que estão ali naquela reunião, que vieram buscar ajuda para encontrar a paz, o amor de Cristo, conseguirem ser encaminhados para os hospitais do plano espiritual para serem cuidados. Igual passa no filme Nosso Lar. Quem não assistiu, se tiver a oportunidade, assistam, que retrata bem essa parte aí dos nossos irmãos que não aceitam a passagem, né, e ficam perdidos no plano espiritual. Então, muito bom cada médium que consiga realmente direcionar o irmão que está perdido no plano espiritual. Assim, né, a gente cai numa necessidade do médium, que é o que? A necessidade de estudo e reforma íntima. O médium, uma vez começado a trabalhar, ele precisa o que? Estar em constante estudo e se reformando interiormente. Porque assim nos diz. Assim podemos dizer que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, aquele negócio, para poder ajudar, nós temos que ajudar primeiro a nós mesmos, nos orientando, nos evangelizando, né? Sabendo realmente viver
o Evangelho, para poder assim ter conteúdo para poder ajudar aqueles irmãos que precisam. Então sempre, médiuns, quem tem a intenção de começar a estudar mediunidade, começar a praticar a mediunidade, tem a necessidade de muito estudo e está constantemente fazendo a reforma íntima. E agora, onde entra tudo que seria essa mediunidade então com Jesus? Consciente, vigiar e orar e aplicar o Evangelho na sua vida. Vamos lá. Em suma, o médium que vigia a própria vida disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho para a elevação para o céu. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Aí nos cabe mais uma reflexão, né? Muito difícil, creio que muito complicado, a gente vigiar e orar constantemente nossos pensamentos, nossas ações durante todo o dia. Constantemente, durante todo o dia, se nós percebermos, nós estaremos nos esbarrando em nossa vaidade, em nosso orgulho, fazendo com que seja um pouco complicado o vigiar e orar. Mas é muito importante, se uma vez ocorrer o deslize, tomar a consciência, porque o pior que não conseguir vigiar é não tomar consciência. Então, uma vez tomando consciência, ficará mais fácil começar a vigiar os seus pensamentos, os seus atos. E aí, Cristo nos deixou inúmeros, incontáveis exemplos de aplicação da mediunidade, da boa conduta. Então, o que nós precisamos fazer? Pegar esses exemplos e começar a fazer as mesmas coisas. Primeira coisa, o médium realmente trabalhar em favor daqueles que precisam, sem cobrar nada, porque temos que dar de graça o que de graça recebemos. Ajudar ao próximo. Quantas vezes Jesus ajudou ao próximo e nunca cobrou nada? Mesmo porque Jesus e seus discípulos, eles sempre andavam pelas ruas sem cobrando nada. Você não vai achar passagem nenhuma na Bíblia Jesus pedindo alguma coisa por algum milagre, na Bíblia é colocado como milagre, as coisas, as curas que ele fazia, tal, as multiplicações que ele fazia, e Jesus nunca cobrou nada. A única coisa que, se nós prestarmos atenção, quando ele curava, quando ele ajudava, ele dizia: ides e não pecais mais. Ele falava: estáis perdoado. Então, quando ele fala para a gente ir e não pecar mais, é para a gente vigiar e orar a nós mesmos em primeiro lugar. Assim conseguiremos realmente exercer a mediunidade com Jesus, que é seguir os caminhos que ele seguia, sem orgulho, sem vaidade,
e sem necessidade de ganhar dinheiro. Exemplo disso, temos Chico Xavier, né, que psicografou incontáveis livros, né, e nunca ficou hoje, né, com R$1 de cada livro, né, sempre doou em benefício ao próximo. Divaldo Franco, que hoje também psicografa incontáveis livros aí e mantém a mansão do caminho, né, com o dinheiro da venda desses livros, né. Então, o que? Sempre estão ajudando ao próximo com o que de graça eles receberam. Espero poder ter ajudado vocês com essa breve explanação. Sei que o nosso tempinho é curto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever e eu puder responder, estarei ao dispor. Lembrando sempre, né, de ler as obras básicas de Kardec, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Lembrando sempre que, se de preferência vocês estiverem em alguma casa, frequentando alguma casa, que estejam estudando em grupo esses livros, seria a melhor maneira de estudá-los. Se não tem, vai sozinho mesmo, mas o importante seria estudar em grupo. Se alguém quiser dar mais uma procurada a respeito do assunto de hoje, tem várias vídeos a respeito disso, né, no YouTube, Mediunidade com Jesus, finalidade da mediunidade, né. Lembrando sempre aí de verificar se a fonte é segura que vocês estão pesquisando. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês. Estamos aqui toda segunda-feira. O próximo tema de estudo semana que vem é Fundamentos e Finalidade da Reencarnação. Aí já estaremos pulando para o 6º módulo. Quem irá fazer semana que vem será a nossa amiga Amanda. Então, deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrando por aqui então. E vamos então mais uma vez elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e a toda a espiritualidade, agradecendo por mais esses minutinhos de estudo, por esse conteúdo, que possamos aprender um pouquinho e aplicar em nossas vidas. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem com Deus e uma excelente semana.